A palavra, Vossa Excelência, senador Otto Alencar. Presidente, demais senadores e senadoras, eu vi com atenção o pronunciamento do senador Paulo Paim, concordo com as colocações que ele fez, sobretudo o que tange ao Ministério da Previdência, que é um ministério símbolo do Brasil já de muito tempo, que cuida da previdência, da aposentadoria, pensões e também da assistência à saúde das pessoas acometidas por acidente no trabalho e outras tantas atividades. Então, a fusão com o Ministério da Fazenda, eu acho uma temeridade e acredito que talvez tenha que se rever essa situação logo adiante. Também vi o que Vossa Excelência falou a respeito dessa questão dos juros altos. O Brasil já vem nessa tendência há muito tempo de praticar os juros altos, o que dificulta em muitos investimentos. Eu acho, senhor presidente, que na série histórica do Brasil agora democrático, e até antes disso, até nos regimes militares e depois da redemocratização, nós temos tido oportunidade de fazer o que seria fundamental para o nosso país, que seria importante para uma prefeitura ou seria importante até para um Estado, que seria o ajustamento do orçamento, o ajustamento das contas públicas. O que seria o ajustamento? Seria a compatibilização da receita com a despesa, não se permitindo em momento nenhum se gastar mais do que se arrecada. Infelizmente, e agora nesse período, nesses últimos anos, nesses últimos 5, 6 anos, se observou isso no Brasil, e não foi só agora, nos últimos 5, 6 anos também do presidente Fernando Henrique Cardoso aconteceu a mesma coisa. Ao contrário de fazer o ajuste das contas e o ajustamento, se faz o financiamento da dívida. Vamos tomar mais emprestado a juros altos para poder cumprir as metas do governo federal. E isso tem levado a uma situação muito grave para o nosso país. Eu sonho com isso, que o governo pudesse ajustar as contas e permanecer dentro do seu orçamento com rigidez. Uma rigidez fiscal que pudesse garantir os investimentos, atrair os investimentos, e nós não temos hoje como atrair investimentos porque não temos investidores. Os investidores não querem vir ao Brasil por causa da insegurança jurídica e as dificuldades todas que o país atravessa. Eu queria fazer um alerta, senador, ao atual ministro da Saúde. Antes, que eu sei que Vossa Excelência tem muita autoridade em vários temas, um deles é da saúde, mas eu só queria, aqui, já que temos poucos colegas no plenário, fazer um breve comentário. Eu já tive várias reuniões com o presidente Renan, recebendo pessoas, economistas. Muitos dizem que essa fórmula que o Brasil trabalha, de pagar R$500 bilhão de juros por ano, é uma fórmula que venceu a validade. E aí troca-se toda hora os banqueiros no Banco Central, os diretores do Banco Central, o ministro da Fazenda, e ninguém traz nada de novo nesse propósito. Será que não é possível usar a inteligência para que o Brasil encontre uma maneira de sair dessa armadilha permanente? Nós trabalhamos, o PIB nosso é de 2,3 trilhões de reais, R$500 bilhão é para pagar juro, ou seja, não se produz nada, nem a dívida se paga, porque o juro é algo que está acima do que se deve, não é o principal da dívida. E eu lamento que esse não é um debate e parece que isso não é parte da solução, quando eu não tenho dúvidas, por tudo que eu já ouvi de grandes economistas, que tinha que ter uma equipe, e aí se perde mais uma oportunidade agora. O ministro Meirelles, que é um grande economista, trabalhou presidente do Banco de Boston, já esteve no Banco Central, será que não teria condição de trazer algo novo?
que não impliquem mais risco para o andar de baixo, para quem trabalha, como Vossa Excelência está pondo, com risco até na Previdência? Será que não era hora de alguém trazer algo que pudesse unir o Brasil num propósito de dizer, vamos deixar de tratar só os cifrões e pensar num país que é fantástico. Se tiver um bom encaminhamento, pode sair dessa crise rápido. Senador, eu concordo com Vossa Excelência. Aliás, fazendo justiça, o melhor ministro da Fazenda dos últimos anos, do regime democrático, não foi um banqueiro. Foi o ministro Fernando Henrique Cardoso, que veio com o real e fez um ótimo trabalho. Deu seguimento ao segmento a esse trabalho do presidente Fernando Henrique, do ministro Fernando Henrique Cardoso, com o Plano Real. O Plano Real seguiu bem no primeiro quadriênio. Já no fim do governo Fernando Henrique, nós terminamos com inflação alta, acima de 2 dígitos, com juros altos, acima de 16%, quase 17%, e o dólar, em 2002, eu era o governador da Bahia, tivemos que comprar dólar para pagar o serviço da dívida a R$ 3,95. Então, mais ou menos está agora. O quadro de hoje é o quadro que Fernando Henrique deixou para o Lula em 2003. O Lula ajustou, ajustou, Palocci também foi um bom ministro, mas o Lula ajustou a economia, veio com ela, entregou assim e agora desajustou outra vez. Por quê? Porque ao contrário de se compatibilizar a receita com a despesa, gastar menos do que arrecada para diminuir e pagar a dívida, se faz o quê? O refinanciamento permanente da dívida com juros altos. E quem foi que colocou isso? Foi exatamente os ministros da Fazenda que vieram dos bancos. O Joaquim Levy começou com isso. O Joaquim Levy, que teve uma passagem aqui pífia como ministro da Fazenda, criticado permanentemente, e infelizmente, agora já na saída, o Nelson Barbosa também não tomou essas providências. Ao contrário de fazer o ajustamento, faz o refinanciamento, tomando dinheiro a juros altíssimos para pagar o serviço da dívida, quando o país tem um potencial muito grande para resolver essa dificuldade. Quanto à saúde, o que eu vi nos jornais, nos blogs, é que o atual ministro disse que vai ter que limitar o Sistema Único de Saúde. Só se a concepção dele é de que todos os brasileiros já têm seguro de saúde privado, que não é o caso. No meu estado, por exemplo, no estado da Bahia, nós temos 82% da população que depende do Sistema Único de Saúde. 18% é que tem seguro de saúde, incluindo aí o seguro de saúde do Estado, que é o Planserp, sinal o seguro de saúde, que é muito bom para os funcionários públicos do governo do Estado da Bahia. Mas, senhor presidente, o presidente Renan me entregou uma missão de ser presidente da Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. E, naquela época, nós tivemos como relator o senador Blairo Maggi, que agora é ministro da Agricultura, e além de outros componentes e outros senadores que participaram nessa Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. Nós, nesse período, aprovamos vários projetos importantes para o Brasil e tivemos a oportunidade de trabalhar com muita celeridade para que esses projetos encaminhados ou até mesmo que foram apresentados aqui no Senado Federal pelos senadores e senadoras tivesse uma celeridade maior. Então, eu levantando nosso trabalho, a nossa produção de projetos que foram apresentados e aprovados, eu queria destacar aqui o projeto do senador Paulo Bauer, que permitiu a dedução do imposto de renda de valores doados a projetos de atividade de reciclagem, aprovado. Também outro projeto que foi aprovado em turno suplementar e terminativo, o projeto que dispõe sobre a destinação de recursos
de premiação das loterias federais administradas pela Caixa Econômica, não procurados pelos contemplados dentro do prazo de prescrição e altera a Lei 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino Superior, FIES. Eu acho muito importante. Esse projeto foi aprovado em turno suplementar, que teve como relator o senador Douglas Sintra. Aprovamos também um projeto do senador José Agripino, que institui a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo e da outras providências, outro projeto importante. E outro projeto do senador Antônio Anastasia, que alterou a Lei 9.605, de 1990, para determinar que as multas por infração ambiental em situação de emergência ou estado de calamidade pública provocados por desastres ambientais sejam revertidos em sua totalidade para as regiões afetadas. Esse projeto foi terminativo aqui no Senado, já foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que esse projeto foi um projeto do senador Antônio Anastasia em cima do desastre que aconteceu em Mariana, no Rio Doce, que trouxe graves consequências para o meio ambiente. Um projeto que eu considero da mais alta importância. Outro projeto, senhor presidente, da minha autoria, eu apresentei um projeto que dispõe sobre a investigação criminal e a obtenção de meios de provas nos crimes praticados por intermédio de conexão e uso da internet, que é um crime hoje que leva grandes dificuldades para a identificação do criminoso. Com esse projeto que foi aprovado até por unanimidade, é um projeto também terminativo que já foi encaminhado para a Câmara Federal. É um projeto que vai facilitar identificar o criminoso que, de forma covarde, se esconde atrás de um computador para agredir, para deslustrar a imagem da pessoa com crime de toda modalidade, pedofilia, racismo e tantas outras modalidades de crime dessa natureza. Aprovamos também o projeto do senador Ciro Nogueira, que dispõe sobre a exploração e a regulamentação dos jogos em todo o território nacional. Esse projeto foi aprovado com a relatoria do senador Blário Mag, foi encaminhado aqui para o plenário do Senado, deve estar em condição do presidente Renan Calheiros pautar para que seja votado. Esse projeto, senhor presidente, de regulamentação dos jogos, é um projeto que, se for regulamentado no Brasil, deve levar de impostos anualmente algo em torno de 20 bilhões de reais que seriam aplicados na saúde pública para atender aos municípios brasileiros que aplicam muito em saúde pública e aos estados. Esse projeto da regulamentação dos jogos, que já está aqui pronto para que o presidente Renan Calheiros possa pautar para nós votarmos e aprovar um projeto cuja destinação seria para a área da Previdência Social, sobretudo a área de saúde. O projeto já está em condições de ser votado. Outro projeto foi o projeto do senador Zé Serra, que dispõe sobre depósitos judiciais e administrativos no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse projeto é o projeto que, aprovado, dará a condição de que os governadores possam sacar os depósitos judiciais para atender essa queda de arrecadação que está acontecendo no Brasil hoje, uma queda de arrecadação muito grande, os governadores com dificuldades, até alguns estados, como é o caso do estado do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, sem condição de pagar a folha de pessoal dentro do mês. Então, é um outro projeto muito importante que eu espero que a Câmara dos Deputados possa votar com mais celeridade. Infelizmente, a Câmara Federal está até sem funcionar as suas comissões, não tem indicação dos líderes, o presidente foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal e agora já
próximo ao final do 5º mês do ano de 2016, nós temos uma paralisia completa da Câmara Federal, sem apreciar absolutamente nenhuma matéria e, o que é pior, senhor presidente, sem nenhuma reunião do Congresso Nacional. Então, esse quadro da Câmara Federal é um quadro que deixa muito a desejar. Há pouco, o senador Paulo Paim falou aqui sobre o que está acontecendo lá. Basta olhar, basta ver o espelho do que foi a sessão do dia 17 de abril, que foi uma sessão fantasmagórica, uma verdadeira sessão que precisa ser esquecida na Câmara Federal, tão grande a quantidade de fatos que desilustraram a imagem dos deputados federais, ao ponto de um deles querer fazer louvação à tortura no passado, que aquilo é uma coisa absurda, fazer a louvação à tortura no passado, que tantos males causou ao povo brasileiro, aqueles que lutaram pela democracia. E outro projeto importante, projeto do senador Paulo Baier também, da dedução de imposto de renda, dos valores e projetos de atividade de reciclagem, também aprovada na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, a chamada Agenda Brasil. Aprovamos também outro projeto importante que dispõe sobre a destinação de recursos de premiações de loterias administradas pela Caixa não procurados pelos contemplados. Além de outro projeto, que é um projeto que eu considero fundamental, que é o projeto que dispõe sobre o regime especial de regularização cambial e tributária de recursos. É um projeto que veio da Presidência da República, de bens e direitos de origem ilícita, não declarados. Esse projeto foi um projeto que nós aprovamos na Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional. É o projeto chamado Projeto de Repatriação dos recursos de brasileiros que tinham recursos no exterior e queriam internalizar esses recursos. Soube ontem que já foram internalizados aqui algo em torno de quase 5 bilhões de reais. O projeto foi aprovado na Agenda Brasil, que teve a relatoria do senador baiano Walter Pinheiro. Foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff e já está trazendo os benefícios, os recursos tão reclamados àquela época, e foi um projeto aprovado com muita celeridade também pela Agenda Brasil. Outro projeto foi de autoria do senador Romero Jucá, que dispõe sobre procedimento de licenciamento ambiental para empreendimentos de infraestrutura considerados estratégicos e de interesse nacional. Foi aprovado em caráter terminativo, também foi relatado pelo senador e hoje ministro Blário Maggi, um projeto do senador José Serra. Projeto também importante, projeto do senador Donizete Nogueira, que dispõe sobre o percentual de prazo de adição de biodiesel ao óleo diesel comercializado no território nacional, e um projeto que eu considero importante e que futuramente nós vamos ter cada dia mais a ampliação da participação do biodiesel nas máquinas e motores do nosso país. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui ressaltar que nesse período em que estivemos presidindo e a Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional vai seguir até o final desse ano, por determinação do presidente dessa casa, o senador Renan Calheiro, nós pretendemos continuar trabalhando, apreciando essas matérias. Teremos as nossas reuniões toda quarta-feira, às 14h30. Convido todos os nossos colegas senadores que possamos retomar esse trabalho depois desse período em que o Senado Federal ficou praticamente debatendo a admissibilidade do afastamento da presidente Dilma Rousseff. Houve uma paralisia muito grande do trabalho nas comissões e nós precisamos agora retomar
os trabalhos para, de alguma forma, corresponder à expectativa do povo brasileiro, no nosso caso, no meu caso, a expectativa do meu querido povo da Bahia. Meu terreiro, Vossa Excelência sabe, é a Bahia, o meu estado, onde eu nasci, onde eu tenho paixão e amor pelo meu povo, por todas as regiões. Portanto, pretendo continuar trabalhando, até porque o Brasil vive uma crise sem precedentes, uma crise que hoje vai exigir do Congresso Nacional a revisão da meta, logo a revisão da meta, e outros projetos importantes que estão sendo apreciados aqui no Senado e na Câmara dos Deputados, de forma que eu acho importante que nós possamos retomar. O momento atual, eu creio que tivemos grandes debates no Senado Federal, tivemos grandes debates também na Câmara Federal. A política prevaleceu nesses últimos 15 meses sobre o trabalho, mas não deixou que nós não cumpríssemos o nosso papel. O acirramento aqui da oposição com a situação até o dia 11 de maio, veio um novo governo. Eu espero que possamos pensar mais no Brasil e menos na querela política, menos em vitaminar o ódio implacável entre as facções governo e oposição, esse ressentimento permanente que eu vejo nas duas casas, tanto no Senado como na Câmara Federal. Eu creio que devo terminar esperando que o Brasil possa sair da crise, resumindo que oposição, senhor presidente, é oposição, governo é governo, mas a crise é de responsabilidade de todos nós. Dessa forma, estarei pronto para votar todos os projetos de interesse do Brasil e do povo brasileiro, para que nós possamos encontrar uma saída e dar uma perspectiva de futuro ao nosso país. Não interessa, às vezes, Vossa Excelência é um engenheiro formado na área ambiental, eu médico ortopedista de profissão, e com o meu sentimento e meu espírito público, acredito que não interessa ao povo baiano, ao povo brasileiro, por qual mão chega o benefício, por intermédio de quem, qual instrumento que leva à solução do benefício, qualquer que seja ele, qualquer líder que venha resolver o problema do Brasil, esse líder será, sem nenhuma dúvida, reconhecido pelo povo brasileiro. E nós teremos aqui que votar os projetos de interesse do Brasil, sem olhar para partido, sem olhar para facção, sem olhar para interesse pessoal, interesse grupista ou interesse setorial. O Brasil está acima de todos nós. E eu estarei aqui presente para trabalhar, lutar para que o Brasil possa sair da crise em que se encontra atualmente. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência e me dirigir ao povo brasileiro e agradecer aqui a todos que compartilharam a tribuna do Senado.